Fala, gente. Excelente dia. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Maravilha. Pincel e Verso Cast, número 6. Não é isso? Sexto encontro nosso aqui. Uma oportunidade talvez oportuna. Tomando um cafezinho no meio da tarde de domingo. Não é isso? Tá muito quente. Vou tomar agora nada. Tá doido pra queimar a língua. Isso. Esse momento é mais de leitura, mais de uma troca de ideias. E a gente tá fazendo a leitura desse livro aqui, ó. De Rubem Alves. Ostra Feliz não faz pérola. Conhece esse livro, conhece esse autor, já fez a leitura em algum momento. São pensamentos. Rubem Alves, por assim dizer, ele disse que foi ideias. E que, por assim dizer, ele escolheu não deixar essas ideias presas na mente dele, mas ele resolveu escrever e compartilhar com algumas pessoas esse conteúdo. Bastante curioso esse tipo de, né, comportamento, talvez. Possa ser que sim, possa ser que não, não é isso? É uma oportunidade para poder chegar um pouco mais perto. É isso? Bem-vindo, bem-vinda. Algumas pessoas, no meio da tarde de domingo, estão em praças, estão em bares, algumas estão em bibliotecas procurando o que ler, outras estão em casa fazendo leitura, refletindo sobre o mundo e si mesmo. As crianças estão a brincar, curiosamente, levemente, não tão pensantes. Não tem um banco de dados que às vezes um adulto possa ter. Não é isso? Sem muitas expectativas. No entanto, não nenhumas, né? Nenhuma expectativa é algo surpreendente, por assim dizer. Pode-se dizer que a pessoa está morta, não sei. Tem o nome de quem está vivo, mas está aqui mortinho. Como nos revela o livro do Apocalipse, o livro da revelação. Ou o livro das revelações, não é isso? Eu acho interessante aqui na rede social, no TikTok particularmente, que é um ambiente onde ele proporciona a gente poder trocar umas ideias, poder interagir, mostrar um pouco do nosso talento, observar as pessoas também mostrando seus talentos, interagir, se conhecer talvez, no outro, se conhecer um pouco mais de si mesmo também. Maravilha, né? Eu vou começar com a primeira leitura do texto ou do livro, não é isso? Ostra Feliz não faz pérolas, de Rubem Alves.
E no decorrer desse encontro, desse bate-papo, dessa troca de ideias, a gente vai vendo o que acontece por possibilidades que são infinitas, diria o físico quântico. O título desse textinho é o seguinte: O que a minha cadela pensa de mim. Esse Rubem Alves é fogo, né? O texto começa assim: Meu nome é Lola. É assim que me chamam. Quando gritam o meu nome, sei que me querem perto deles. Psicologicamente, posso ser definida como um animal incapaz de mentir ou fingir. Minha alma mora na minha pele. Quando estou alegre, meu rabo abana por conta própria, independente da minha vontade. Pleiana, obrigado. Excelente dia. Quando a alegria é demais, dou umas mijadinhas. Quando estou triste, meu rabo e minha cauda abaixam. Quando estou com sono, me esparramo no chão, do rabo ao focinho. Tudo se dependura: pele, orelhas, testa, olhos. Meu dono gosta de mim, embora fique bravo quando eu pulo para abraçá-lo e lhe dou uma lambidinha. O que é verdade para mim não é verdade para o meu dono. A alma dele não mora na pele. Ele mente, ele finge. Nunca ouvi dar uma mijadinha de felicidade. Talvez ele não seja suficientemente feliz para isso. Às vezes, eu estou deitada do jeito como descrevi e ele está sentado numa cadeira. Ele olha para mim de um jeito diferente. Não é alegria, não é tranquilidade. Acho que é inveja. Ele gostaria de ser como eu sou, mas não tem coragem. Está morrendo de vontade de se esparramar também no chão frio como eu, mas não o faz. Fico a pensar, o que o impede? Acho que é vergonha. Os homens têm vergonha uns dos outros. Sou feliz porque não tenho vergonha e faço o que quero. Talvez seja, talvez essa seja a razão porque os homens gostam de ter pets. Porque nos pets eles projetam uma felicidade que eles mesmos não têm. Diga-me o pet que você tem e eu saberei como é a sua alma. Os pets têm uma função terapêutica, bem, eu sou uma cadela. E tudo o que disse foi de brincadeirinha, porque eu mesma, na realidade, me contento em ser feliz. Não gasto tempo pensando essas coisas. O que a minha cadela pensa de mim. Provavelmente é o próprio autor desse livro, não é isso? O Rubem Alves. Pensando a respeito de um pensamento que na cabeça dele seria possível de a cadelinha dele pensar. E a gente passa por cada situação de vez em quando, não é isso? Que, por assim dizer, a gente não, às vezes não tem coragem de ser, às vezes não tem coragem de se colocar diante de uma câmera, talvez, né? Por que tu não faz live? Tu não desenha também, não é? Por que tu não faz live? Porque eu tenho vergonha. Sou tímido, sou tímida. Sou uma pessoa muito reservada para isso.
E parece que esse texto está dizendo algo parecido com isso, né? Mas que texto para quem chegou agora, não é? Um texto de Rubem Alves, desse livro Ostra Feliz Não Faz Pérolas. O título dele é O que a Minha Cadela Pensa de Mim. Pensamentos que o autor, né? Olha, servida, cafezinho, uma lapa de café, ó, uma lapadinha. Tá quente ainda, eu vou tomar nada, senão eu queimo a língua. E eu não sinto o sabor, né? Traga seu café pra gente, né? Poder trocar uma ideia, pra gente conversar um pouquinho. Pleiana, Fernanda, pela primeira vez, de forma inédita, né? Inédita, estão vendo para a Docs tomar um cafezinho, ó. Em plena tarde de domingo, às 16h03 do dia 6/7. Olha, vou filmar isso. Tem alguém filmando aí? É inédito esse negócio aqui, vai ficar registrado para a posteridade. Talvez seja interessante esse tipo de texto, né? Em que o pet, um pensamento do autor a respeito de um pensamento que o pet poderia ter. O meu dono, ele não se expressa como eu, não se esparrama pelo chão, não dá umas mijadinhas quando está feliz demais, né? Talvez de fato ele não seja feliz. Talvez os homens tenham pets para projetarem neles algo que eles não tenham. Interessante, né? Desde criança, assim, depois de um tempo, eu desejei sempre não ter pet. Talvez esse tipo de aplicação não sirva muito para mim. Não sei, né? Mas para alguns outros servem. Mas se eu pudesse ter um pet ainda hoje, eu teria galinha. Galo e galinha, eu acho. Para poder cuidar. Os popopó. Nininho e nininha. Eu ainda não tomei café na live, né? Eu vou tomar agora, viu? Registre aí esse momento. Tá quente ainda. Sabor interessante. Café. Sem açúcar. Café ruim da febre, meu Deus. Eita, café ruim da febre. O que é amargo, às vezes, nos cura, não é isso? O que é doce, às vezes, nos castiga. Tem um provérbio, se eu não me engano, provérbio de Salomão: filho meu, dá atenção, inclina teus ouvidos à sabedoria, pois como favos de mel é a mulher enganosa. Alguém já leu esse poema, não? Provérbio, né? Tô pegando o meu aqui, tomar um cafezinho junto, eba, palmas. Fez barulho nenhum, que vergonha. Palmas. Talvez a gente possa dividir a tela aqui, aí todo mundo aparece junto, né? Não. Aí bate logo o desespero. Não, eu sou tímida, eu sou tímida. Fique em paz. Não é isso? Sabe, eu tô trazendo um pouco dessa oportunidade. Não! Trazendo um pouco dessa oportunidade da gente trocar uma ideia simples, uma ideia mais não tão fantasiosa, né? Algo mais prático para o nosso viver diário. Tá dando para me ouvir bem? Acho que tá, né? Estão me respondendo certinho. Conversa. Pincel e Verso Cast, número 6. Veja só, né? Já me viu conversando com vocês a respeito de algumas coisas aqui? Não? Seria a primeira vez e ainda mais tomando café. Agora que esfriou um pouquinho, dá para saborear, né?
providenciamos, né, um copinho menor, porque o copinho que eu tava era um copinho, né? Agora um copinho. O negócio aqui é ligeiro. Se a gente não se adiantar, as coisas se adiantam primeiro, né? É uma corrida. Tomara que a gente corra em busca de coisas não corruptíveis, por assim dizer, não é isso? Eu vou para a segunda leitura, tá bom? Cujo título é Definição. Definição. Define a ação. Diz assim a leitura. Para encerrar a conversa, a entrevistadora fez a última pergunta. Como é que você se definiria? Eita, pergunta impossível de ser respondida. Por que definir? Como o próprio nome está dizendo, vem do latim finis, fim. Definir é determinar os limites. Para respondê-la, eu teria de encontrar uma frase que não fosse definição, que apontasse para o sem limites. Aí eu me lembrei da frase de Robert Frost, o que Robert Frost escolheu para a sua lápide e disse que aquela era a definição de mim mesmo. Ele teve um caso de amor com a vida. Quero que estejas, quero que estas sejam as palavras da minha lápide. Interessante que ele não deu a resposta direta à pergunta feita. Como é que você se definiria? Talvez como aquele que teve um caso de amor com a vida. Ele teve que se projetar no fim de algo. Definição. Finis. Fim. Como eu posso definir algo se ainda não concluí esse algo? Algumas reflexões a respeito da figura humana. Obrigado pela rosa, Pleiana. Alguns pensamentos, né, a respeito dessa definição humana. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. É dito que a divindade, né, seja lá quem for, Deus, disse haja luz e viu que a luz era boa e a definiu dessa forma. Que apareçam os luminares do dia e da noite, foi assim e foi dessa forma, tudo em suas definições. E sempre dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas quando ele chegou na criação do homem, ele apenas o criou e não o definiu como bom ou mal. E a interpretação disso seria que o homem, por assim dizer, seria um projeto inacabado, ainda não finalizado. Por isso que alguns... Já ouviu esse tipo de coisa? Não. Por isso que alguns homens de forma geral, né, homens e mulheres que adentram por esse caminho, né, que entram por esse caminho de debates e discussões e pesquisas e investigações, alguns deles se colocam nesse lugar de definir o que é o homem, tentando fazer uma engenharia reversa e assim ir alcançando alguns patamares de entendimento. Porque a semelhança do Cristo, né, do Jesus encarnado, ele era um varão, um homem de estatura perfeita, não era média, nem baixa, nem alta, era perfeito. Por ter alcançado alguma coisa. Mérito, busca, investigação. A luz que ilumina
o mundo, como diria no Evangelho de João, né? E que, curiosamente, ele replica isso para os seus discípulos. Vocês são a luz que ilumina o mundo. E também são vocês o sal da terra, que dá sabor, que tempera. Lembrem-se disso. E por vezes o homem não é enquadrado em nada, por causa disso que tem uma frase que também utilizam, né, que é: sejam quem vocês quiserem ser, vocês podem ser tudo, inclusive nada. Não é isso? Pegou o cafezinho? Eu tô tomando meio devagarzinho, para dar uma skate aqui né? No gogó. Tá certo? Deixa eu ver qual é o desafio. O objetivo é relâmpago. Deixa eu ver. A rosinha branca. A rosinha branca é mais fácil de, de bater a meta. É. Ah, Fernanda, cafezinho, né? Vamos dar continuidade à leitura? A rosinha branca. É uma rosinha por cada pessoa para poder bater a meta. É interessante os desafios, né, do TikTok. Ele estabelece dessa forma: ó, 3 apresentadores enviaram rosa para que a meta possa ser batida. Interessante. Os desafios do TikTok que ele cria, né? Eu já vi algumas pessoas dizerem que é injusto esse tipo de jogo. Eu digo, então crie sua plataforma, né? O negócio fica mais sério. Sei lá, cada um que, né? Não, mas deveria ser de outra forma. Mas seria de outra forma, seria melhor se fosse dessa forma aqui, é o que eu tenho para mostrar a vocês. Aí só falta uma. É, esse negócio de moedinha, né? É 1 centavo de dólar. 1 centavo de dólar dá quantos centavos aqui, né? Deixa eu ver. Quando tem uma sequência de 3 zeros, é bilhões, é? E agora? O título desse textinho é Formigas, Insetos. Diz assim: li uma informação na revista National Geographic sobre as formigas, que me horrorizou. Excelente dia, Stephanie. Bem-vinda, maravilha. Li uma informação na revista National Geographic sobre as formigas que me horrorizou. O peso de todas as formigas do mundo é aproximadamente o mesmo peso dos 6 bilhões de habitantes da Terra somados. National Geographic, Edward Wilson, maio de 2006. Essas são algumas percepções, né, do autor, Rubem Alves, por assim dizer, que escreveu esse livro, Ostra Feliz Não Faz Pérolas, que a gente está lendo nesse episódio de Pincel e Verso Cast. Estamos no 6º encontro, tomando um cafezinho dessa vez. Servido, servida não? Devagarzinho, né? Aquela cheirada, né? Né? Aroma e um gole. É, sem açúcar. Esse tipo de texto, ele é curtinho, mas a quantidade de pensamentos, por assim dizer, que pode ser gerado são enormes, né? Incomensuráveis, sem medidas, incalculáveis. Mas como assim? O cara parou, né, para observar esse tipo de coisa, né?
O peso de todas as formigas do mundo é aproximadamente o mesmo peso dos 6 bilhões de habitantes da Terra somados. Imagina, cada craterazinha, cada formigueiro, né, por debaixo da terra, tudinho. Eu digo, meu amigo, quem foi que... Não, vamos ver. Quem foi que calculou? Quem foi que disse assim, ordem unida aí, formigas, formem filas indianas, que vamos fazer a contagem de vocês. E depois vamos pesar. É muita malícia, meu irmão. Não dá não para fazer cálculo aproximado dessa forma, não, gente. Ah, meu Deus, a gente está sendo enganado de graça, velho. Só pode ser. Brincadeira, né? É feita aquela pesquisa de campo, né? Que às vezes sai no IBGE. Mais de 60% da população brasileira é acometida de doenças que não sei o que, não sei o que. Aí você fica olhando na tela da televisão assim, ó. Será que eu tô com esse câncer, com essa doença? E não sei. E eles sabem que eu não sei, que sei. Aff, Maria. Como é que essas pesquisas foram feitas? Amostra? Que amostras são essas? Que estatísticas sem fundamento? E você começa a questionar, né? Aí o curioso disso é que quando você vai, né, conversar com alguém sobre esses temas de vez em quando, a pessoa olha assim para você e faz: eu acho que tu tá doente com essa doença que eles disseram aí. É porque o impeditivo, a proibição, a restrição está em poder falar, em poder conversar sobre tal coisa, né? Mesmo, que viagem. Não, olhe, não fale sobre esses temas porque cansa, né? Não fale, né? Verdade, ninguém pesou as formigas aqui de casa. Poxa, eu pensei que eu, né? Eu pensei que eu tava raciocinando sozinho, ainda bem, né, Palmas, né? Não é isso, Fernando, a verdade, ninguém pesou as formigas aqui de casa. Aí sai uma notícia no National Geographic, seja lá como se pronuncia, tá vendo? Um pouco de misericórdia, né? Por essa alma. E você olha assim e fez: quem foi que calculou, quem foi que pesou para dizer que o peso aproximado de 6 bilhões de pessoas é o equivalente de todas as formigas do mundo todo? Eu digo, não, meu filho. Não sei se tem formiga no Polo Norte. Veja quantas coisas, né? Parece que vai pipocando assim, né? Os pensamentos, né? E não para. Se você for questionar, vão achar um pouco, né? Foi feito, eu acho que não posso, né? Eu acho que foi feito pela ideia de hoje de manhã cedo, né? A sensação da pessoa querer ler sua mão, né? Senão, não quero não, já leram, né? Já me disseram. Não, mas eu não leio com essa perspectiva não, mas a leitura não seria a mesma não, não sei, não tra... Ah, então é uma possibilidade. Não, porque você está em defesa, porque você está atacando, né? Alguma regra foi estabelecida, não sei, né? Algum jogo foi criado e me colocaram dentro dessa resenha, alguma coisa assim, né? Talvez seja algo diferente, eu não esteja sabendo, não me disseram. Aí começa a resenha, né? Não sei se vocês estavam aqui, não foi? Quando isso aconteceu? O pessoal estava querendo ler minha mão aí. Tá? Oh, meu Deus. Nada contra nem a favor, né? Mas é só uma questão de sugestão. Tô te sentindo um pouco triste. De fato, quer melhorar? Não, deixa eu curtir meu momento. Que viagem é essa? Não, eu tô se sentindo um pouco alegre agora. Sim, tô. Gostaria de mudar. Não, deixa eu curtir minha alegria também. Tá sugerindo muita coisa. O que é que você tá fazendo?
Tá visitando, né, as pessoas, né, nas lives. Olha, próximo texto. Conselho ao Nelson Freire. Não é isso, Fernanda? Tá rindo aí, né? É porque às vezes eu não sei se pode ter essa conotação, assim, esse entendimento, né? Que eu tô meio com deboche. Não. Aí eu me pergunto, será que a pessoa do outro lado tá com deboche também? Se eu tivesse, né? Não, eu só tô só conversando. Foi o que eu disse. Não, não tô só conversando, trocando a ideia. Não tem nada a ser imposto nem retirado, não, viu? Mas parece que algumas pessoas vêm direcionando, teleguiadas, não sei. Não tenho nada contra nem a favor, não. Só uma conversa, né? Por assim dizer, né? É. Conselho ao Nelson Freire. Heloísa, excelente dia. Boa tarde. Excelente dia, Heloísa. Bem-vinda. Continuando a leitura, viu, Heloísa? A gente está aqui reunidos, por amor do seu nome, que chegou agora. Seu grandioso e excelso nome e santo. Olha, diz assim, ó. Caro Nelson Freire, ao terminar de ouvir os dois concertos de Brahms, interpretados por você, lembrei-me de um incidente que poderá lhe ser de grande valia. Tá rindo aí, né? Bernard Shaw foi ouvir Jascha Heifetz. Chegando em casa, depois do concerto, escreveu-lhe uma carta imediatamente. O conteúdo era mais ou menos assim: Prezado senhor Chacha Heifetz, ouvi-o no concerto desta noite e voltei para casa profundamente preocupado. Porque tocando do jeito como o senhor toca, é impossível que os deuses não se roam de ciúme. Porque é certo que eles não conseguem tocar como o senhor. Eles sentirão inveja. E deuses invejosos são perigosos. Assim, dou-lhe um conselho. De noite, antes de dormir, não faça suas orações costumeiras. Pegue o seu violino e toque desafinado. Os deuses, ao ouvi-lo, se sentirão aliviados na sua inveja e deixarão o Senhor em paz. Atenciosamente, George Bernard Shaw. Nelson, faço o conselho de Shaw. Sozinho, de noite, em vez de rezar, toque mal, esbarre algumas notas, erre. Nenhum crítico o estará ouvindo, mas os deuses estarão e eles dormirão em paz, e você dormirá em paz. Conselho do seu conterrâneo, Rubem Alves. Vou sair e entrar novamente, áudio tá adiantado. Maravilha, tá certo, Lu. Curio... Não sei, né, se de tamanha curiosidade ou interesse, né, esse texto pode suscitar algo bem mais sutil, né, mais abstrato. Sei lá, talvez esse conselho até sirva para mim, não é isso? Paradoxo, ó, quando tu for pintar, antes de dormir, não reza não, como costumeiramente tu fazes, tu faz uma pintura totalmente troncha. Porque aí os deuses poderão ver e não ter inveja de ti, os deuses dormirão em paz e tu também, amém? Oxalá possa dormir em paz, né? Porque os sonhos que eu tenho, normalmente quando eu sonho, que é difícil de sonhar. Então, deve ter algum problema na minha tela, né? De transmissão de imagem. Normalmente quando eu sonho é soltando magia e voando. É sempre em batalha com alguma coisa. Não sei se é comigo mesmo.
Mas esse conselho seria interessante, né? Eu me lembrei dos deuses gregos. É meio que uma história de que os deuses gregos eles precisam de orações. E o que ele tem por maior inveja seria não poderem ser mortais. No entanto, existe essa contrapartida, né? Que eles pedem para que os humanos orem, porque senão eles morrem. Não dá para entender, né? Eu acho que eu tô ficando ludibriado com esse café. Eu não tô ficando sóbrio, eu tô ficando assombrado. Conselho ao Nelson Freire. Já pensou? Outro texto. E agora, Elo? Conseguiu entrar tudo certinho? Não. Dia das Mães. Olha, Dia das Mães. Diz assim: quando eu era menino, o Dia das Mães se celebrava assim. As crianças que tinham mãe colocavam uma flor vermelha na blusa. As crianças que não tinham mãe, uma flor branca. Era tudo. Tudo estava dito. Que viagem, né? Entendo que a energia pode se acabar se não for alimentada. É algo como a lâmpada daqui de casa queimou. Ela deu defeito. Algum pavio, algum fio se soltou. A bateria que faz a conversão da energia talvez, né, tenha sido danificada e a energia não está sendo mais alimentada ali. Vai ter que ser trocado. Não sei se seria mais ou menos essa perspectiva. Está sendo alguma coisa assim para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, né? Não sei se seria isso. Isso. Que é curioso. Se você não está sendo retroalimentado, porque algumas ideias elas permanecem até hoje, por exemplo, como eu não vos deixarei órfãos, eu irei para a casa de meu pai, onde existem muitas moradas, voltarei para buscar vocês. Essa mensagem é retroalimentada, a energia sempre está em circulação. Então a gente sempre meio que lembra disso para quem já enxergou, né, alguma coisa dessa forma. Alguma coisa nessa perspectiva, nesse viés. Interessante esse aqui. A gente está num compêndio, né, ainda, né, num capítulo que fala sobre o caleidoscópio. Eu acho que o Rubem Alves ele se refere mais a si mesmo nessas questões. Pelo menos é o que eu tenho percebido até agora nessas leituras, né? É mais uma perspectiva dele. Depois ele começa a citar mais assim outros autores, né? Outras pessoas. O título dessa leitura é Internet. Diz assim: a internet é um logra a bobos. Lograr, né? O ganhar, né? Recebi um e-mail da princesa Kevin David da Costa do Marfim, endereço eletrônico d011@yahoo.com ou kdavid@yahoo, das antigas, né? Vocês tiveram um e-mail do Yahoo? Eu tive. Eu acho que ainda deve existir, mas não nem uso mais, nem me lembrava disso. .com, informando-me que estava pronta a transferir para uma conta bancária a modesta importância de US$ 2 milhões. Olha, para negócios em sociedade solicitando retorno.
Não sei como ela descobriu o meu nome, mas sei que ela descobriu muitos outros nomes que receberam a mesma oferta. Retornei, prezada princesa Mary, Kevin David. Sinto-me profundamente honrado com a sua escolha da minha pessoa para receber 2 milhões de dólares, mas lamento informar que, por razões religiosas, não posso aceitá-los. Fiz votos de obediência, castidade e pobreza, e não posso quebrá-los. Sua oferta me faria um homem rico, mas estou destinado a ser pobre. Deus não me perdoará se eu quebrar o meu voto. Portanto, eu rejeito sua generosa doação por medo do fogo eterno do inferno. Humildemente, Rubem Alves. Esse cara era. Esse cara, eu sei não. Isso... Quando eu tô lendo um. Não sei se eu leio Rubem Alves, né? Ou se eu leio o que ele escreveu. Que loucura da febre, meu irmão. Isso me fez lembrar. Tomou seu café já? O meu já tá friozinho, tá dando pra saborear ele até o fim. É que tem algumas pessoas que dizem, né, que não toma café frio, né? É o jeitinho de cada um, não posso, né, contestar, nem no máximo perguntar por quê. Por que você não toma? Ah, porque dá gases demais. Algumas respostas, né, rápidas, né? Mas eu me lembrei recentemente de um, o meu já tomei, eu gosto bem quentinho, tá vendo? Para dar uma, desce, né, quentinho. Aí um colega meu, ele disse que recebeu uma proposta de, entre aspas, né, um colega dele dizendo assim, olha, teria como tu fazer uma recarga no meu celular de R$ 50, mensagem de zap, né? De R$ 50, porque eu tô precisando agora que eu tenho que fazer uma transferência. Aí eu aproveito fazer uma transferência para outra pessoa, eu faço, aproveito, faço para tu e te dou um troco a mais. Aí meu colega suspeitando que é golpe, né? Ele disse o quê? Pega esses R$ 50 que tu tá querendo que eu faça, aproveita que tu tá com essa pouca internet, aí tu manda para mim o valor cheio e retira os teus R$ 50. Aí a conversa encerrou aí. Entendeu? Percebesse, não? Golpe tem em todo canto. Aí o texto de Rubem Alves traz essa perspectiva, né? Internet é um logra bobos. Quando eu comecei a estudar informática, informática básica, eu fiquei sabendo um pouco da história da internet. Vocês conhecem, né? Que a internet é uma arma de guerra, né? Internet é uma arma que funciona como um espião. A gente está aqui, mas está sendo observado. E nem por isso a gente deixa, né, de usar essa resenha, né? Acabou. Último gole. A lapada de café. Eu achei curioso quando eu fiquei sabendo, acho que foi pela primeira vez, sobre a história da internet, né? Que serve como meio de comunicação militar. Foi uma arma, um acessório construído para a guerra, e não para a gente ficar se distraindo, sabe? Quem se distrai, na verdade, é os peixes, né? Como o próprio nome diz, é rede de internet. Então, quem está usando, às vezes, para interagir, para pesquisar alguma coisa, é o peixe, que vai ser tomado, né? E o pescador é quem fez essa ferramenta. Se eu tomar café nesse horário, passo a noite acordada. E se não tomar, passa a noite dormindo, né? Seria essa a lógica, não? Se eu tomar café nesse horário, no caso você toma mais cedo, é isso, Elô? Sim. Eu me lembrei de um meme de Chapolin. Olha, muita informação, né? Às vezes, né? É muita que é pouca, né?
Que ele, Chapolin, ele tá conversando com aquela pessoa que faz a Dona Florinda, né? Aí ela já tá de noite, ela diz que se tomar café ela fica sem dormir. Aí Chapolin diz algo assim, né? Que se ele dormir ele fica sem tomar café. Minha irmã é cada sacada assim, de bobagem, né? Eita bobeira, né? Eita, aí, ó, o Fernando toma café para dormir. Eu tomo até para dormir. É, não tem efeito reverso não, meu filho, é uma só. O que eu acho interessante de Rubem Alves, às vezes, é algumas palavrinhas que ele chegou a dizer, que ele era teólogo, né? Ele tinha formação em teologia, por assim dizer. Ele chegou a ser até presbítero de alguma igreja. Vamos um café? Maravilha, Lu. Aí ele disse que para ele as coisas ficaram tão complicadas assim em relação a interpretar, a sentir Deus através da literatura, né, através da escrita bíblica e outras consultas que ele tinha que fazer em alguns livros sagrados, que ele disse que ele passou a sentir, a observar Deus na poesia, na natureza. Né? O próprio salmista ele vai falar, né, que, se eu não me engano, é o Salmo 19, que os céus declaram a sua glória, não é isso? Que o firmamento se estabelece pela sua vontade, pela sua misericórdia. Porque às vezes, como a gente tem algumas expressões do tipo a letra mata, mas o espírito vivifica, né, que o próprio Jesus, né, ele fez a menção, né, ele disse esse tipo de coisa, né? Não foquem tanto nas letras, né? A letra mata, o espírito vivifica. Ou seja, não seja tão técnico na sua comunicação, não use de lisonjas, de palavras difíceis para poder se comunicar. Fale como se você estivesse falando com uma criança, que ela vai entender o que você está dizendo. E mais, ela pode sentir o que você está sentindo, ainda que você não diga, que fica ali, né? Nos interstícios, nas entrelinhas ali, ó, bem guardado, mas você sente. Exatamente. É algo que meio que ultrapassa, né, esse momento vivido nessa transição de vida e morte, processos. Aí eu li esse tipo de coisa assim que o Rubem Alves trouxe, sabe? Eu passei a enxergar Deus no poema, numa prosa, ele dizendo, né? Interessante. Próximo texto, fraqueza masculina. Poderia fazer uma leitura de carreirinha, né? Sem conversar. Não, né? E é fogo. Como é que a gente vai interagir um com o outro assim? Não pode, né? Fraqueza masculina é o título, né? E o texto diz assim, ó. O conto do vigário mais comum dirige-se aos homens. São muitas as empresas que o oferecem. Se oferecem, é porque é bom negócio. Transcrevo de Thomas Bean o e-mail Revolução Sensacional na Medicina. Aumentei o seu pênis até 10 centímetros ou 4 polegadas. É uma solução herbal que não tem efeitos colaterais, mas tem resultados 100% garantidos. Clique aqui http monkeycotton.com
ponto info. Outro. Ele é grande que chegue. 68% das mulheres dizem que o pênis dos seus amantes não é grande que chegue. Você é um deles? Nossos médicos desenvolveram uma pílula que vai fazê-lo crescer até 3 polegadas. Resultados 100% garantidos. O mercado para esse remédio milagroso é inimaginável. Os homens sofrem muito. O sofrimento os torna bobos. Pagam. Ele fica como era e não se pode reclamar. Por vergonha. Fraqueza masculina. Interessante como é colocado, né? Esse tipo de questão. Já pensou você ter que vender, produzir algum produto, algum tipo de serviço que você tenha que gerar um certo tipo de constrangimento e mesmo que a pessoa tenha que reclamar, ela não pode reclamar por vergonha? Que insanidade, que loucura, viu? Memória. Esse texto aqui ele pega uma página e meia. Vamos lê-lo devagarzinho, né? O bom da leitura, que por assim dizer é feita de forma oral, né, de forma em voz alta, né, me lembro do tempo de escola. Leia em voz alta para que todos possam ouvir. Eu nunca gostei de ler em voz alta, não. Me sentia envergonhado, me sentia oprimido, por assim dizer. Já alguns colegas, na verdade, da ala feminina, né, as meninas, elas tinham mais desenvoltura na leitura. Eu percebia isso na minha época, não sei se era assim com vocês. Elas desenvolviam belíssima bem a questão da leitura. Alguns meninos não, chegavam até a fazer a leitura meio que de forma debochada para poder passar pela vergonha, sabe? Começava a leitura assim, com as palavras normais. Aí quando aparecia uma vírgula, ele também citava a vírgula. Quando aparecia um ponto, ele citava um ponto. Abre parênteses, aí ele falava a palavra, a vírgula, fechava parênteses, aí ficava meio uma leitura debochada, sabe? A professora ficava olhando assim, eu ficava olhando para a professora, né? Eu digo, e agora, hein? José, não faz isso não. Era José Edson, era um colega meu, que inclusive ele foi embora, né? Nessa pandemia do Covid-19. Foi. Ele passou pelo processo de intubação e completou a estadia dele aqui nesse planeta. Próximo texto, memória. Interessante falar sobre memória. Eu sempre acho um negócio muito curioso, né? Diz assim, ó. A memória, por vezes, é uma maldição. Meu querido amigo Almicar Herrera me confessou. Eu desejaria um dia acordar havendo me esquecido do meu nome. Não entendi. Esquecer o próprio nome deve ser uma experiência muito estranha. Aí ele explicou. Quando me levanto e sei que meu nome é Almir Herrera, sei também tudo o que se espera de mim. O meu nome diz o que devo ser, o que devo pensar, o que devo falar. Meu nome é uma gaiola em que estou preso. Mas se, ao acordar, eu tiver me esquecido do meu nome, terei me esquecido também de tudo que se espera de mim. Se nada se espera de mim, estou livre para ser aquilo que nunca fui. Começarei a viver minha vida a partir de mim mesmo
e não a partir do nome que me deram e pelo qual sou conhecido. Entendi na hora e fiz ligação com algo que Alberto Caeiro escreveu. Procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, mas um animal humano que a natureza produziu. Roland Barthes, na sua famosa aula, também disse estar se entregando à desaprendizagem do aprendido para livrar-se das sucessivas sedimentações dos saberes que, com a passagem do tempo, vão se depositando em nossos corpos. Aconteceu comigo. Sem nenhum esforço, sem que eu quisesse, repentinamente, eu me esqueci. Tive um ataque de amnésia. Não me esqueci do meu nome, nem do nome das pessoas, nem das ideias. Esqueci-me dos espaços. Coisa semelhante já havia acontecido com uma querida amiga, professora de neuroanatomia, doutora nos caminhos complicadíssimos do sistema nervoso. Acordou, olhou em volta e desconheceu. Que lugar é esse? Onde estou? Oh! Foi até a porta e abriu cuidadosamente, olhou para um lado, olhou para o outro, um longo corredor com portas. Podia ser um hotel ou um mosteiro. Não teve coragem de sair e perguntar: por favor, digam-me onde estou. O outro morria de susto. Entrou e fechou a porta, resolveu pesquisar, abriu a bolsa. Lá estava o passaporte, dólares. Estava num país estrangeiro, carimbo de Portugal. Estava em Portugal, mas aonde? Para quê? Lembrou-se de um amigo, telefonou-lhe. Está lá? Dali a pouco, lá estava o amigo para salvá-la. A amnésia durou pouco, recuperou a memória. O que a causou? Os exames nada revelaram, assim me aconteceu. De repente, eu perdi a noção do espaço, desconheci caminhos. Fechava as portas quando deveria abri-las. Ia para a direita quando deveria ir para a esquerda. Felizmente, eu não estava só. Me levaram para o hospital com medo de que estivesse tendo algo grave, como um AVC. Mas eu estava com saúde. Passado algum tempo, voltei ao mundo meu conhecido. Fernanda pensava assim nos dias difíceis, se eu pudesse iniciar tudo de novo. Memórias. Eu já pensei de forma contrária. Talvez eu pudesse me lembrar de tudo que eu me esqueci, das outras vidas que eu já tive, das outras existências que eu já tive. E agora eu tô tendo essa aqui, eu não me lembro de absolutamente nada, meus amigos, minhas amigas. Eu tenho que consultar livros como esses para me lembrar de alguma pouquíssima coisa. Daquilo que me dizem ser verdade ou mentira. Ah, se eu pudesse me lembrar de tudo que eu me esqueci. Pra que tu quer se lembrar de tudo que se esqueceu? Não sei, eu só queria lembrar, depois eu ia resolver alguma coisa. Mas
Mas é interessante, né, Fernando, a forma que você falou, né? Poxa, nos dias difíceis eu queria esquecer tudo, assim, para, né, dar um suspiro, né? E às vezes a gente só tá aqui porque de fato isso aconteceu às vezes, né? Nos dias difíceis meio que veio um apagão e a gente pôde conseguir, né, dar uma respirada mais fundo, segurar um pouco e depois soltar e continuar a caminhada, né? Será que faríamos diferente caso lembrasse do, né? Caso lembrar fosse possível? Teve uma colega minha que entrou numa conversa como essa, Luísa, comigo uma vez, que ela estava inclusive vendo uma palestra em um ambiente espírita e chegou a comentar algo desse tipo assim: o esquecimento é uma bênção. Essa é a percepção deles, né? Que ela me trouxe. Por quê? Porque se nós tivéssemos lembrança do que fizemos na vida passada, provavelmente a gente viria para se vingar de quem fez mal conosco. Ou o outro poderia se vingar conosco porque fizemos algum mal com ele. Ou disse, e se a gente se lembrasse, talvez a gente não teria cometido nenhuma atrocidade, como é supostamente colocado, que a gente teria praticado. É algo assim, né? Aí você faz para alguns, aí vem a questão da interpretação das coisas, né? Para alguns seria algo relevante, algo importante, algo válido, né? A gente entroncha, até o dedo a gente entroncha aqui, papo, né? Mas para outros não, seria um desperdício, seria uma covardia da parte até de Deus, porque Deus fizera com que a gente se lembrasse de um mal que a gente praticou ou que alguém praticou conosco e a gente agora vai se vingar. Mas isso já não está acontecendo? As guerras, as poluições, as degradações. E em contrapartida tem gente, né? Salvando pessoas, tem gente salvando animais, tem gente salvando, fazendo o melhor que pode para poder ver o mundo um pouco melhor. É a dualidade, é o jogo, né, da existência, por assim dizer, não é isso? Penso isso, né? Exatamente, não conseguiríamos nos perdoar. O algoz que conta como filho, você aprende a amá-lo. O algoz que volta como filho, você aprende a amá-lo. Pronto, esse tipo de percepção, a questão do esquecimento é uma bênção, né? Seria colocado dessa forma, mas se a gente não tivesse essa questão do esquecimento, será que não seríamos mais prudentes? Sabe aquela máxima que eu acho que foi Jesus que citou, não sei se está no livro do profeta Isaías, talvez, né? Que tem essa questão do pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Por que eles não sabem o que fazem? Porque se esqueceram. E a gente meio que nesse processo tem que reaprender aquilo que a gente já sabe, não que a gente tenha que aprender algo novo, né? Seguindo um pouco da lógica de Salomão, né? Que nada há novo debaixo do sol que já não tenha acontecido, porque aquilo que é já foi, aquilo que será também já foi. Aí aqui está, onde tudo isso começou. Pronto. Memórias, memórias. Tem um filme, uma série, na verdade, que é chamada Westworld, já ouviu falar? Tem umas frases interessantes lá que meio que fica como um trauma, né? Em algumas pessoas, né? No meu caso. Que diz mais ou menos assim: é aquilo que sempre foi, você é o que é. Só que para entrar nessa realidade aqui, você meio que se esquece para você poder ser quem você quer ser. Você se esquece para entrar nessa realidade para você poder ser quem você quiser ser. Mas você sempre é aquilo que sempre é
e que sempre foi. Eu fico olhando assim, eu digo, como é que a turma faz cria uma, né? Uma série, um filme, um cenário, coloca personagens ali e dizem assim, ó, tu que tá assistindo essa série aqui, tu és Deus, tu és a própria divindade, mas tu se esqueceste disso. Como Jesus disse, vocês são a luz do mundo, mas vocês se esqueceram. Lembrem-se disso. Aí aqui está, onde tudo começou. Não conheço, Westworld, isso, vou procurar. Renan, meu amigo, excelente dia. E aí, meu amigo, maravilha. Bem-vindo por aqui, viu? Estamos fazendo alguma leitura aqui, ó, do livro Ostra Feliz Não Faz Pérolas, de Rubem Alves. Compartilhando um pouco de conhecimento, trocando algumas ideias, tomando um cafezinho, talvez, um copo de água. E pela manhã e pela noite a gente está aquarelando, pintando o mundo, se expressando um pouco. Não é isso? Obrigado pela recepção, meu amigo. Como você está? No momento estou sentado. Brincadeira. No momento eu estou bem. Obrigado por perguntar. Você está? Tá legal também, meu amigo. Maravilha. É, eu brinco assim, Renan, mas eu tenho que dizer que eu estou brincando porque tá tendo muita restrição, sabe? Em algumas plataformas aí. Regulação das mídias, é uma conversa retada. Visto que tá. Estou bem também, maravilha. Palmas. Interessante. Tem alguns textos aqui que são mais agressivos desse Rubem Alves. Mais agressivo assim, coisa que, né? Está bem, mano. Estou bem. Está bem, mano. É, e assim a gente vai falando, vai sabendo que tem restrição para alguma coisa. Um colega daqui de rede mesmo, ele faz aquarela também, né? Ele faz algumas expressões também belíssimas. Aí ele mostrou a foto de uma fotografia de uma menina, né? Do busto para cima, né? Não tinha nada demais, era só a pessoa mesmo, um retrato que ele ia desenvolver. Aí apareceu uma mensagem do TikTok. Estamos notificando você por estar compartilhando nudismo, alguma coisa assim. Ele, poxa, aí ele teve que fechar a rede, né? Teve que fechar a janela e tal. Aí a audiência dele baixou bastante, a entrega ficou ainda mais complicada. Eu digo, mesmo essa rede vai atualizando, vai dando algumas restrições na pessoa também. Né? Quem é que está por trás disso, né? É muito complicado isso, né? Próximo texto. O título do texto é Brinquedos. Aí diz assim, ó. Todo mundo sabe que os brinquedos que fazem feliz. Todo mundo sabe que os brinquedos me fazem feliz. Pois uma amiga de Vitória da Conquista me enviou um brinquedo dentro de uma caixa. Eis o que escreveu a Edmeia. Em janeiro, quando terminei de ler o seu livro, Quando Eu Era Menino, é o nome do livro, né? Mandei-lhe uma correspondência. Hoje volto a escrever-lhe para falar sobre um presente que estou lhe enviando. Trata-se de uma linda carroça, feita por uma criança negra de 85 anos, que demonstra muito talento e meticulosidade no fazer arte. Aí ela me conta que, ao comprar uma carroça para presentear um neto, ela se lembrou de uma outra criança, eu. A carroça, com o cavalo, está sobre a minha mesa.
É um brinquedo delicioso. Só de ver, eu sorrio. A Edmeia conhece a minha alma. Obrigado. Tenho dó dos adultos que assumiram a máscara de adultos, que se identificaram com isso que a sociedade fixou como normalidade para pessoas de uma certa idade. Há uns dias, lendo um livro de educador português, dei-me conta de que Picasso nunca fez uma pintura cubista de uma criança. Todas as suas crianças são extraordinariamente belas. E ele mesmo se sentia como criança. Nasci pintando como Rafael, ele declarou, e custou-me a vida toda aprender a pintar como uma criança. Mas tenho uma tristeza. Jogaram fora a caixa com o endereço da Edmeia. E o envelope e a carta que vieram dentro da caixa não têm o endereço. Como é que vou agradecer? Se alguém souber o endereço da Edmeia de Vitória da Conquista, me avise. O drama, né? Tem que ter a pausa dramática para um momento como esse, né? Tem um texto do Paulo, o apóstolo, né? O apóstolo de Cristo, que foi assim colocado. Ele faz uma referência do tipo, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. E agora que sou adulto, que sou homem, tenho prudência em determinadas questões. O Cristo, ou Jesus de Nazaré, por assim dizer, ele disse: se não vos tornardes como crianças, não podereis entrar no reino dos céus. Mas se fores crianças, já estarás dentro do reino dos céus. Porque são das crianças o reino dos céus. E algumas crianças aqui nesse mundo, né, nessa realidade imediata que a gente vive, de vez em quando a gente percebe, se tornam adultos muito jovens, tem que cuidar dos irmãos, tem que cuidar do pai e da mãe. Não tem tempo de brincar. Mas algumas crianças, apesar disso, desse contexto, elas brincam com o coração, né? Elas vivem com o coração, elas intuem. Elas parecem que não têm obstáculos ou barreiras que as coloquem limite, né? Que as limitem, na verdade. E você vê, né? Isso me fez lembrar de... Cadê Fernanda, né? De você, Fernanda, que enviou um presente para mim, né? Para eu poder brincar com ele. Que é a aquarelazinha da Giotto, né? A Gabix faz parte disso, viu? É que ela... Eu disse, Gabix, eu vou comprar a aquarelazinha da Giotto, porque eu tenho que fazer esse teste. Aí ela fez, não compra agora não. Eu disse, por quê? Ela fez, não compre. Eu disse, eita, bom, velho. Aí eu aguardei, quando menos espera, a caixinha, né? Chegou. E ainda chegou com pedrinhas preciosas, né? Chegou com papéis. Olha só. A gente não pode parar de ser criança, né? Eu contei pra Gabi e falei pra ela, não deixa ele comprar. E assim aconteceu, né? Que eu tinha ido num atacado dos presentes, eu acho. Eu já tava quase pegando um assim. Eu digo. Aí foi quando eu falei
com a Gabi, que ela disse, compra não, agora não. Por quê? Vou te dizer não. Eu digo, né? Curta e direta, né? Eu disse, tudo bem, né? Eu disse o quê? Tudo bem. Ele ficou meio que naquela expectativa. Eu digo, poxa, tá demorando alguma coisa, não sei, né? Aí foi quando de fato o brinquedo chegou. Aí quando chegou, eu já fui fazer a arte, né? Poxa, tá aqui, viu, Fernanda? A arte, eu disse o quê? Você já fez, você já pintou. O teste foi antes que, né? O teste já tinha acontecido no mundo das ideias antes de acontecer no papel. Taca, febre. E ficou lindo, te agradeço por isso. Fiquei feliz. Maravilha. Eu posso ir aqui rapidinho? Coisa rápida. Aí eu volto e a gente faz outras leituras. Tá certo? Minha sobrinha esteve aqui hoje. Foi, Elô? Eu tenho que me lembrar o nome delas, né? Porque às vezes pode aparecer outras, né? Rapidinho, tá? Até virar um pouquinho aqui a tela para vocês verem um pouquinho aqui dos prédios. Comentou. Minha sobrinha esteve aqui hoje. Comentou de ser aquarelada ao vivo. Glauciane. A Gagal, né? Glauciane. Rapidinho, tá bom? Isso, Gagal. Tá certo. Voltei. Poxa, eu acho que eu nem cheguei a ver, ó. Ela apareceu aqui hoje, ó. Tá dando pra me ouvir, não tá ainda? Ó, o título desse texto agora é o Pássaros Leem Jornais. Pássaros leem jornais. Sim, tá respondendo, né? Tá dando. É. Às vezes você é assim. Caleidoscópio. Ó, diz assim, ó, o texto, né? Pássaros leem jornais. O Carlos Rodrigues Brandão me deu um livro. Faz tempo que ainda não li. O título é A Linguagem dos Pássaros. Nunca levei o dito a sério porque era minha firme convicção que passarinho não tem linguagem.
pois mudei de ideia. Eles não só falam, como também leem os jornais. Tive prova disto, prova que não se pode contestar. Eu me queixei. Numa de minhas crônicas da ausência dos pássaros no meu apartamento, a despeito do jardim que a Raquel, minha filha, pôs na varanda, aventei a hipótese de que é porque moro no 8º andar, talvez seja altura demais. Guimarães Rosa diz que no sertão só há duas alturas, a altura de urubu ir e a altura de urubu não ir. Fiquei pensando que aqui no 8º andar só os urubus. A crônica saiu no domingo. Na segunda-feira, ao chegar em casa do trabalho, no final do dia, lá estava, na sala, atendendo a minha queixa. Um beija-flor, empoleirado no lustre. O bichinho se assustou. Como se sabe, os homens são os seres que perderam a confiança dos pássaros. Ele se pôs a voar de um lado para o outro, desorientado, sem saber onde estava a saída. Tentei pegá-lo. Inutilmente. Aí ele se refugiou no banheiro. Fechei a porta, subi numa cadeira e finalmente o segurei com palavras tranquilizantes. Ele não acreditou e até deixou várias penas na minha mão. Desci da cadeira, fui até a varanda e o soltei. Ele partiu como uma flecha. Ah, como me senti feliz, pois no dia seguinte a coisa se repetiu. Não com um beija-flor, mas com uma curruiara. Curruiara. Ela não entrou no apartamento, mas ficou saltitando na minha mini imitação dos jardins suspensos da Babilônia. Peguei as peninhas do beija-flor azuis, amarrei-as com um fio e as pendurei no bambu do jardim, como mensagem de paz. Quero que os pássaros confiem em mim. Vocês não concordam comigo que o fato de um beija-flor e uma curruiara terem me visitado no meu apartamento é prova cabal de que leem jornal? Por que é que foram aparecer justo no dia seguinte ao dia da minha queixa? Porque não apareciam mais. E fiquei feliz por saber que eles leem o que eu escrevo. Será que é assim? Perdemos a confiança dos pássaros, perdemos a confiança dos bichos. Quando isso aconteceu, hein? Isso machuca demais. O que é que eu tenho a ver com isso? É da espécie? Isso me fez lembrar de uma reflexão a respeito de Mahatma Gandhi que eu tive e uma reflexão a respeito de mim mesmo. E Ana, excelente dia, boa tarde. Faz tempo, viu? Eu senti sua ausência. Não brinque não. Bem-vinda, viu?
Se eu não me engano, Mahatma Gandhi, sobre a reflexão que eu tive aí a respeito dele, né? Foi em relação a um certo tipo de independência que a Índia passou por causa de isso. Se eu não me engano, a Índia tinha uma certa dependência em relação à Inglaterra. E Mahatma Gandhi, ele pôde observar através de muita prática, meditação, de muita observação, né? Que os homens ingleses estavam muito obcecados por moedas, muito ambiciosos, não todos, alguns. E a forma que ele encontrou, meio que de libertar a Índia desse enlace, foi através da não violência. Algo que Gandhi se inspirou também em Jesus Cristo, por assim dizer, e outras figuras do passado. E meio que ele, de forma estratégica, eu não sei exatamente como aconteceu, ele meio que tentou tirar essa ganância do homem. De que forma? Se despindo de toda opulência, por assim dizer, que Mahatma Gandhi, praticamente, se eu não me engano, ele andava de fraldas, né? Porque ele se tornou advogado. Ele se formou na Inglaterra, se eu não me engano. Tem uma história bem profunda a respeito de Mahatma Gandhi, é bastante curioso. Se vocês puderem assistir o filme também, seria interessante, né? Não de todo, eu não sei a história, eu não estava lá, não me lembro de estar lá, sabe? Aí eu sempre fico com o pé atrás quando a mídia, né, resolve fazer um filme. Seja qual mídia for. É. E nessa reflexão a respeito, né, dessa libertação, né, que esse homem, por assim dizer, de Mahatma, né, grande alma, ele demonstrou assim com uma perspicácia muito apurada, como eu posso fazer com que o homem perca essa ganância, né, de correr atrás de moedas e tudo mais. Aí isso me veio a reflexão a respeito dos pássaros, dos animais que estão em extinção. Que esse texto, né, que a gente acabou de ler, fez com que eu me lembrasse também desse momento. Memórias, né? Já é outro texto que a gente já fez a leitura, né? Memórias. Se eu pudesse me lembrar de tudo aquilo que eu esqueci, eu pegava o caminho de volta, meu irmão. Olha, e a reflexão que eu tive a respeito dos animais, né? O comentário foi esse, né? Os pássaros, né? Os homens não transpareceram mais tanta confiança, né? Para que os pássaros pudessem confiar neles. Não é de todo. Mas quando um pássaro selvagem encontra qualquer tipo de humano, normalmente ele se afasta, ele vai embora. E um tempo atrás, um tempo bem considerado assim por mim, né? Eu tive esse tipo de reflexão. Será que os animais extintos, que estão por vezes catalogados em livros, né? Será que justamente esses animais não foram embora para que a ganância do homem pudesse ser diminuída? Talvez tenha sido um ato de amor, um ato de desespero. Os animaizinhos, né, terem ido embora. Porque tem uma frase que diz que aquilo que veio à existência não pode deixar de existir, porque foi assim que foi projetado para ser. E por assim dizer, a divindade ele não toma, né, de volta a sua palavra sai e assim é feito. Aí eu pensei por esse ângulo, né? Porque existe muito tráfego e tráfico de animais, de pássaros, tanto os animais terrestres, aéreos, marinhos, e inclusive de pessoas. Né? Que homem é esse que se manifestou aqui nesse planeta de uma forma tão horrenda e tão deprimente, né? Tão terrível? E alguns outros, né, de uma forma tão bela aparecem, né?
como diria não sei se é um provérbio indiano, não sei se eu vou lembrar exatamente como está escrito, mas diz normalmente assim que ora sábios, ora tolos, ora nus, ora vestidos. Assim eles se manifestam por sobre a terra, os homens livres. Depois eu faço o resgate desse textinho indiano sobre o homem livre, né, que a nada se apega e que não se deixa apegar de nada, algo assim. Texto, título, ninho, ninho. Eu não sei se é ninho de passarinho ou se é ninho de leite ninho. Me fez lembrar do sorvete que eu tomei ontem. Maravilha. Memórias que foram registradas de formas belíssimas, de forma alegre, de forma feliz. Diz assim: ninho. Gaston Bachelard é um homem que amo pela erudição, simplicidade e poesia. Erudição e simplicidade, que coisa rara. A erudição de Bachelard está sempre escondida para não atrapalhar. Desculpem-me a pronúncia a respeito do nome da pessoa. Talvez não seja Bachelard, talvez seja Bachelet. Mas eu tô lendo como está escrito aqui para mim, tá bom? A erudição de Bachelard está sempre escondida para não atrapalhar. Erudição escancarada é sempre despudorada, pornográfica, ofensiva. A poética do espaço. Esse é o título que deu a um dos seus livros. Poética do espaço. O espaço fica poético quando um homem o modela. Quem constrói uma casa faz um poema. Por isso, enchemos as casas de plantas, de quadros, de música, de livros. E que dizer da poética das gavetas, dos cofres e armários? Ah, quanta poesia as gavetas podem conter, especialmente aquelas que são trancadas à chave. A concha, casa assombrosa dos moluscos, os cantos, a imensidão íntima, todos esses espaços estão cheios de poesia. Faz uns dias, olhando o jardim que minha filha Raquel plantou na pequena varanda do meu apartamento, lembrei-me de um parágrafo seu que me comoveu. Ergo suavemente um galho. Um pássaro está ali, chocando os ovos. Não levanta voo, somente estremece um pouco. Tremo por fazê-lo tremer. Tenho medo que o pássaro que choca saiba que sou um homem. Um ser que deixou de ter a confiança dos pássaros. Fico imóvel. Lentamente se acalma, imagino eu. O medo do pássaro e o meu medo de causar medo. Respiro melhor. Deixo o galho voltar ao seu lugar. Voltarei amanhã. Hoje trago comigo uma alegria. Os pássaros fizeram um ninho no meu jardim.
Lembrei-me desse parágrafo porque estou recebendo visitas regulares de um beija-flor e de uma curruíra. Minha alegria, quem sabe eles farão ninhos no meu jardim. É possível ver poesia em todos os cantos, em todos os lugares. Palmas, né? Lindo. É tão assim, né? Por vezes eu fico a refletir. Será que eu estou lendo bobagens? Será que eu estou lendo aquilo que a gente quer que seja lido? Ou será que a gente está lendo aquilo que está sendo necessário no momento, que não tinha como ser diferente? Às vezes, né? Aproveitando a temática, né? Caleidoscópio, que é um objeto, uma ferramenta, né? Cheio de caquinhos de vidro que você muda ele de posição e ele brilha de forma diferente. São tantas perspectivas, tantos cantos e encantos, que alguns fascinam e outros nos assombram de uma forma tal que faz a gente refletir um pouco, né, isso sobre algumas questões. Sei lá, tô ficando meio apagado aqui, meu irmão, tô escurecendo, ó, o cenário tá ficando escuro. Ó Deus, por que tu criastes a noite nesse exato momento em que conversamos tão lindamente, tão suavemente, tão levemente? Por que estás fazendo isso conosco? Está chegando a noite, qual é a mensagem que tu queres entregar para cada um de nós? Qual é a tua poética, ó divindade, alguma coisa assim, né? Haja luz, não adiantou muito, tem uma cortina na minha frente. Talvez seja um sinal, não é isso? A pouca luz, prado sumindo na escuridão, né? Me unindo à própria escuridão. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu acho que foi um sinal, né? A escuridão ter chegado exatamente nessa hora. Sinal de quê? Não sei. Chegou. Ah, gente, tá sendo interessante esse momento que temos passado juntos aqui. Eita, a febre. Dá pra ver, não? Nem que eu rode aqui, nem que eu saia do lugar. Nem que eu saia do lugar tá dando pra clarear muita coisa, não. Só acendendo a luz. Tá certo, depois desse texto, vamos refletir por aqui. Maravilha. Talvez mais tarde à noite, lá para as 8, né? 8 horas, a gente se encontre, né? Fazendo um pouco de aquarela e conversando um pouco. Não é isso? Tá bom? Muito obrigado por estarem aqui, por fazer parte desse momento. Talvez um momento mais reflexivo, um momento mais poético. Eu vou até, belezura, eu vou até ver o significado, a definição da palavra poética, do que significa poesia, né? Porque sempre me remete à poeira, aquilo que às vezes se apresenta e deixa logo de ser. A poesia é algo mais abstrato, né? Algo que acontece e desacontece bem rápido assim, né? Mas só não passa de uma transformação. Feito nós, nosso corpo, né? Materializado. Até mais, tem sido momentos memoráveis. Maravilha. Vamos em frente. Como diria um colega meu, vamos em frente que o que vem atrás não é gente. Aí eu adaptei a frase, vamos em frente que o que vem atrás é bebê reborn.
Tá certo, gente? Um forte abraço, bem quente no coração e até breve, tá bom? Tchauzinho. Tchau, crianças. Tudo criança aqui, ó.